A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Quinta-feira, mais um dia de leitura diária da nossa lição número 1. A igreja que nasceu no Pentecostes. Lembrando, mais uma vez, playlist da lição número 1 do terceiro trimestre lá no canal. Já temos segunda, terça, quarta e hoje, ok? Se você quiser saber sobre o tema da lição, sobre o texto áureo, sobre a verdade prática, na segunda, na terça e na quarta a gente falou bastante sobre o que é igreja, sobre o que é Pentecostes, sobre o dom de línguas que aconteceu naquele dia. E é muito bom, tá muito interessante para abrir o nosso conhecimento, acrescentar, né, a quem já estuda. Mas você que está aí acompanhando comigo, se você não assistiu um desses dias, vale a pena você assistir. Amém? Hoje, nosso texto áureo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática, a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Nós temos uma missão. Igreja não é só para ser frequentada, até porque igreja não é os locais onde frequentamos. Ali está a igreja, ali se reúne a igreja de Cristo, que somos nós, células do corpo de Cristo, amém? Na leitura de hoje, quinta-feira, o nosso texto está lá em Atos também, no capítulo 2 também, no versículo 20. Ele pediu só um versículo hoje e deu o tema de hoje, a esperança futura. Vamos ler o versículo 20. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Eu acho que o que ele está querendo falar sobre esperança futura está na segunda parte desse versículo. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Se você voltar e ler um pouquinho, a partir do versículo 14, você vai ver que ele fala sobre a pregação de Pedro e fala também sobre a profecia do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor irá derramar muito forte, né? Muito intensamente o Espírito Santo, onde crianças, jovens, velhos vão profetizar. Ele vai mostrar muita maravilha em cima do céu, sinais na terra, sangue, fogo, nuvem, fumaça. E aí vem o versículo 20, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, no 21. Meus irmãos, ele disse no tema de hoje, a esperança futura, o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo chamar a atenção hoje com esse único versículo, mas eu sempre vou te aconselhar a ler o capítulo inteiro ou o parágrafo inteiro, meditar nisso que está sendo lido, porque a palavra de Deus ela é muito rica, ela é muito maravilhosa em verdade, em revelação. Então, você sempre vai tirar algo muito valioso da palavra de Deus na sua leitura diária. Hoje nós só temos um versículo, mas podemos falar sim dessa esperança futura. Por quê? Tudo que o Senhor veio fazer, tudo que o Senhor Jesus veio fazer aqui, foi para nos tirar daqui, foi para nos levar para morar com Ele. Por quê? O que nós tínhamos aqui perfeito, dado por Deus, feito por Deus para nós, foi perdido com a desobediência. E Jesus teve que conquistar tudo de novo, Jesus teve que resgatar tudo de novo. Jesus teve que nos resgatar da morte e do pecado, porque a desobediência de Eva e Adão nos separaram de Deus. Separaram eles e nos separaram também de Deus. Por quê? Deus não habita com o pecado. Deus é santo, puro, perfeito. E o pecado afasta o homem de Deus. O pecado mata o homem. Por quê? Porque Deus é vida. Eu já disse muitas vezes para você aqui que vida nunca foi e nunca será andar, respirar e existir aqui nessa terra, nesse planeta.
Todos nascidos de Adão e Eva nasceram mortos em delitos e pecado. Quando eu digo mortos, é porque vida só se você estiver em Deus e Deus em você. Só se você tiver acesso ao Pai, aí você terá vida. Porque quando Deus fez Adão e soprou nele o fôlego da vida, ele disse, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí ele fez o corpo, soprou o fôlego de vida. Esse sopro saiu de dentro do próprio Deus. Por isso é o fôlego de vida. E aí sim o homem passou a ser alma vivente. Mas quando Deus falou, pode comer de todas as frutas, menos dessa daqui, e eles comeram, eles morreram, porque o Senhor avisou, certamente morrerás, porque o Senhor sabia que a desobediência seria pecado, seria a permissão para que o mal, o pecado e a morte entrasse no convívio do homem, passasse a fazer parte da existência do homem. O homem se tornaria escravo do pecado e da morte. O homem desobedeceu, não acreditou, não confiou na palavra de Deus, desobedeceu. E nisso o homem morreu. E morrer é estar longe, ser retirado da presença de Deus, afastado da presença de Deus, porque, como eu disse, no Senhor não há erro, no Senhor não há pecado nem sujeira. Então era impossível que o homem agora ficasse na presença de Deus. E isso é morte. O homem passou a existir por um breve período de tempo, ao qual esse período de tempo foi reduzido com o passar do tempo. Quanto mais a população cresce, né, a maldade aumenta, a iniquidade aumenta, o tempo de vida do homem foi reduzindo. Deus, em um certo momento, todos nós conhecemos, ele acabou com tudo, ele acabou com o mundo. Tamanho foi o crescimento da iniquidade, do pecado, né? Das coisas erradas que os homens faziam. A coisa estava tão ruim, hoje a gente acha que está ruim, né? Vendo as pessoas fazerem o que fazem ao longo dos anos, os genocídios que líderes de nações fizeram, ditadores fizeram, e até hoje, né, o que acontece hoje continua-se um genocídio praticado pelo próprio homem contra o seu próximo, né? A gente vê o tempo todo assaltos, pessoas matando outras por qualquer motivo, motivos banais. A guerra lá na Ucrânia e na Rússia, gente, está morrendo gente todo dia naquele lugar e morrendo de forma cruel. O cara vem com um drone e joga um drone com bomba em cima do outro ser humano como se ele não fosse nada, às vezes pedindo, pelo amor de Deus, não me mate, com bandeira branca. O homem vem, joga o drone e explode o outro assim com uma facilidade. Se mata hoje com uma facilidade, uma coisa que você fica realmente impressionado do que o homem, o ser humano é capaz de fazer distante do Senhor. Quando o pecado e a morte entraram, também entrou uma imensidão, algo sem limite do que o homem é capaz de fazer de mal a si mesmo e ao próximo e até a própria natureza, né, a qual ele necessita dela para existir nesse mundo. Ele é capaz de coisas terríveis, e aí a gente veio vendo isso na história da humanidade. Teve um momento que Deus acabou com tudo, recomeçou, deu um reset, né, na humanidade através de Noé, mas aí continuou a coisa bem ruim e foi piorando cada vez mais. Quando o próprio Cristo se fez carne, habitou entre nós para nos trazer a salvação, despejamos sobre ele toda a ruindade, toda a maldade que um homem pode fazer com outro ser humano, mesmo ele sendo inocente. Nós sabemos o que aconteceu com Jesus na crucificação. E hoje não é diferente. Hoje a gente sai na rua certas horas com medo, a gente vê o tempo todo o que está acontecendo no Oriente Médio, a guerra, bombas sendo jogadas e matando gente de tudo que é jeito, tanto de um lado quanto do outro. A gente vê a guerra na Ucrânia, a gente vê conflitos em todos os lugares do mundo. Nas nossas ruas, de vez em quando, a gente fica sabendo, roubaram fulano, mataram ciclano e a coisa tá feia, né? Até há pouco tempo a gente não tinha esses problemas, mas agora qualquer cantinho desse bairro, nós temos uma barricada. Jovens ainda com menos de 18 anos, com armas na cintura, cabelos pintados de vermelho,
sentados na esquina e olhando para você de cara feia, né? E você ainda tem que descer do carro, tirar o negócio da rua que eles botaram, porque a gente vai parar onde, meu irmão? E tudo isso é fruto da distância de Deus. E Deus avisou, mas o homem desobedeceu. Então, quando ele fala da esperança futura, ele está querendo dizer que isso vai acabar, meu irmão. Um dia isso vai acabar. E aí a gente vem vendo aqui que a gente vai ter sinais de sangue, fogo, que o sol vai escurecer, que a lua vai se tornar em sangue. Então, isso são coisas que são sinais que Deus vai dar para que a gente saiba que Ele está voltando. Nós não sabemos o dia, mas a gente já pode perceber que nós já estamos, sim, muito próximo. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. A gente fica imaginando, vai ser pior, vai, mas falta muito pouco, porque já está muito ruim. Então, meus irmãos, a gente tem essa esperança que tudo isso vai passar, que toda dor que a gente sente aqui, que todo choro que a gente tem aqui, e às vezes não é nem lá fora, às vezes é bem perto da gente, né? A gente tem aí pessoas que têm filhos afastados do Evangelho, a gente tem pessoas que têm filhos nas drogas, a gente tem muita coisa dentro de casa, a gente tem esposas com maridos que também ainda não se achegaram, não atenderam o chamado do Senhor Jesus. Jesus já chamou, minha irmã, mas ele está de desobediência. Continua orando, a mesma coisa, nós temos maridos aí com mulheres, com esposas também, que ainda não atenderam o chamado do Senhor. Continua orando, meu irmão, porque o Espírito Santo vai continuar incomodando. E nós temos situações diversas, nós temos pessoas que estão aí procurando trabalho, com dificuldades financeiras, e a melhor coisa que poderia acontecer para o servo de Deus, que hoje passa pelas aflições que o nosso Senhor Jesus disse que passaríamos, porque algumas pessoas acham que aceitar Jesus é resolução de problemas aqui nesta terra. Não, o mundo é mau, o mundo é o sistema governado por Satanás e a gente está aqui. A gente não vive segundo ele, mas a gente está aqui. E a palavra diz que o contraste é muito grande do servo de Deus, do cidadão dos céus, que só está aqui de passagem, porque todo aquele que um dia recebeu Jesus em seu coração, que começou a viver não segundo aqui a este mundo, mas segundo o céu, ele se destaca muito aqui. É um contraste muito grande. É um lugar sujo e você limpo passando. É um lugar escuro e você com a luz na sua mão. Então não tem como você não aparecer, não tem como você ser notado. As trevas, a morte, o pecado vai notar você, porque você vive em santidade, você vive separado, você tem luz, você tem gosto, você é o sal da terra. Então você vai ser rejeitado em muitos lugares, você vai ter problemas, porque hoje tudo é um esquema para se conseguir, mas você não pode, porque você não vive segundo esse mundo. Então nada melhor seria do que o nosso Senhor Jesus voltar já. Muita gente vai ficar, eu sei, meus irmãos, mas aquele que está perseverando, aquele que está todo dia crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, vivendo em novidade de vida, o choro vai acabar, o sofrimento vai acabar, porque não tem como a gente se sentir encaixado, a gente se sentir bem aqui. Não tem como. A gente vive pela misericórdia, a gente vive pela graça. A gente crê na palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente sabe que amar não é simplesmente um sentimento. Amar é honrar, amar é obedecer, amar é trabalhar, amar é crer. E crer não é só acreditar, saber que existe. Crer é viver também, é obedecer, andar diariamente segundo a vontade de Deus, se santificar, se separar do mundo. Então a gente sabe, meu irmão, que não tem como ficar aqui nesse mundo e não ser rejeitado, não passar por aflições, não sentir as angústias, né, que esse mundo o tempo todo joga sobre nós, porque nós não somos daqui. Nós, quando entendemos que a gente precisa do Senhor Jesus e que a gente segura na mão dele e começa a caminhar com ele, segundo a palavra, segundo a vontade dele, a gente abandona. Mas essa carne aqui, por exemplo, ela não.
ela não se converte, ela é inimiga de Deus, é por isso que ela precisa morrer. É preciso que ela precisa morrer para ressuscitar em um novo corpo glorificado, porque essa carne corruptível, ela é inimiga de Deus. E é por isso que é tão difícil dominá-la. Mas o espírito é forte. O espírito é o próprio Deus e a carne tem que se sujeitar, porque a palavra de Deus é uma espada, meu irmão, que separa tudo. Você conhece aquele açougueiro que faz a desossa? Você já viu como é que aquela faquinha dele, ela vai separando tudo, colocando cada coisa no seu lugar? A espada da palavra de 2 gumes, ela faz a mesma coisa, ela penetra lá no fundo da tua alma, separa a alma, juntas, medulas, ela fala: carne, fica no teu lugar. Alma, sossega, se acalma e deixa o Espírito governar, o Espírito de Deus que foi dado por Deus e vai voltar para Deus. Amém? Então, meus irmãos, a nossa esperança tem que estar sempre queimando no nosso peito, que a gente dia após dia se mantém separado na presença, na vontade de Deus, não fazendo as vontades da carne, não fazendo as vontades do mundo, porque a nossa esperança é: tudo isso aqui vai acabar. Não vai ter mais conta para pagar, meu irmão. Você não vai ter que se preocupar com o teu emprego. Você não vai ter que se preocupar com compra de mês. Você não vai ter que se preocupar com IPTU, com IPVA, com escola de criança. Você não vai ter que se preocupar com nada, porque no céu acabou. Acabou o choro, acabou a dor. Tudo que é desejo, tudo que é vontade que tu sente vai morrer. Né? Você vai viver eternamente ao lado daquele que é bom e que tudo que vem dele é bom e maravilhoso. Eu imagino, eu fico imaginando, eu acho que você também imagina como vai ser o céu. Vai ser uma eternidade de coisas boas para fazer e nós nunca vamos enjoar, porque a renovação da alegria é constante. Amém, meus irmãos? Então, Deus abençoe a sua quinta-feira. Vamos cada dia mais nos aproximar do nosso Senhor Jesus para que essa nossa esperança se renove. No mundo teremos aflições, mas o Senhor Jesus nos disse: tem bom ânimo, força, eu venci o mundo e você também vai vencer comigo. Amém? A paz do Senhor Jesus, uma ótima quinta-feira para você.